Olá pessoal, bem-vindos ao canal Dicas e Ferramentas Úteis. Pessoal, esse é mais um vídeo de utilidade pública da Metal Mecânica e vou procurar passar uma dica raiz que eu aprendi há muitos anos e que facilita a minha vida quando eu preciso elaborar uma curva suave e eu não tenho um gabarito e não tenho conhecimento técnico de cálculos de caldeiraria, né? Então a dica que eu vou passar hoje é um truquezinho básico que facilita a minha vida e pode facilitar você quando, por exemplo, você tem que elaborar uma curva suave em um tampão de madeira ou de metal para efetuar o corte e fazer o detalhe necessário para a peça que você for fazer, ok? No caso aqui eu fiz um exemplo prático em um tampão de madeira aqui, quando eu quero o centro com 4 centímetros ou o centro com 6 centímetros, por exemplo. E notem que o exemplo em questão que eu fiz aqui, esse truque te permite fazer uma curva mais suave do que você pegar o lápis, né, ou a caneta mecânica e fazer a traçagem de modo manual, sem referência nenhuma. Então, para esse exemplo eu construí um pequeno simulado aqui, que é o seguinte: vamos supor que eu preciso elaborar uma traçagem de uma curva suave em um tampão de 60, no caso aqui eu distribuí 300 milímetros ou 30 centímetros lá, 300 milímetros ou 30 centímetros para o outro, e achei o centro. E eu quero que o topo dessa curva esteja com 5 centímetros ou 50 milímetros, e o outro exemplo, que o topo esteja com 10 centímetros ou 100 milímetros, certo? Então a primeira questão que você tem que fazer, seja num tampão de metal ou um tampão de madeira, é você achar o centro, certo? E fazer a distribuição dos pontos de apoio. No caso será 60 centímetros, então são 30 para cá, 30 para cá. No caso aqui eu marquei aqui uma posição e outra posição. Se você tiver essa opção, se for em madeira, é bom você bater um preguinho ou uma trava de centro, do jeito que mantenha marcado a posição de cá e a posição de cá. Por exemplo, eu estou usando os meus esquadros magnéticos de 12 kg, certo? Uma extremidade e na outra extremidade, e o centro pré-definido. Quando a peça é do tamanho da sua escala, no caso aqui é uma escala metálica, falo muito dela no canal, inclusive tem uma até que eu converti em compasso, que tem vídeo no canal também, e ela tem uma certa memória. Quando você força ela um pouquinho, certo? Ela volta. É claro, você não pode forçar ela demais, senão você dobra ela, você amassa ela. Mas notem, quando força ela um pouquinho, ela tem uma certa memória, vamos dizer assim, né? No caso, ela retorna. O ideal é você ter uma escala metálica para poder fazer esse tipo de trabalho, para você não comprometer ela, porque com o tempo você vai forçando, ela pode ficar um pouco empenada, apesar que essa parte que você usa na escala metálica. Quando a peça é do tamanho que você permite, trabalhar, né, um tamanho menor, e você quer uma curva suave, você simplesmente apoia nas extremidades, força no centro, e automaticamente ela já vai te fornecer o arqueado para você fazer a traçagem. No caso aqui em questão, vou usar um giz para ficar melhor avisada. Notem, ela apoiou de um lado lá, ó. Apoiou do lado de cá, centralizo, forço no centro suavemente, certifico que ela está apoiada na peça, no caso aqui a bancada em questão, e faço a traçagem. E notem que ela me permite fazer uma curva com uma boa simetria, mantendo uma bela curva, no caso em questão. Agora, quando a curva é maior e a sua escala não permite você fazer a traçagem, se você forçar muito, ela vai sair dos pontos de referência e vai se soltar. Uma outra dica é você ter na sua oficina, isso aqui é uma fita metálica, muito conhecida como arco de barril. Os nossos fornecedores de materiais, perfis, metalon, né, barra mecânica, barra chata, eles compram o seu material no quilo e normalmente o material vem enrolado com esse tipo de fita aqui. Vale a pena você ter na sua oficina, desempenar e deixar ela assim guardada. Eu tenho 1,20 m aqui guardado, porque sempre que preciso fazer esse tipo de serviço, esse tipo de traçagem, né, eu a uso. Conforme o jeito que você conversar com seu fornecedor, ele pode até liberar um pedaço para você ter na sua oficina, ou você ir nessas empresas que fornecem embalagem mecânica, né, para indústrias. Bobinas, né, esse aqui normalmente é vendido em bobinas para os fornecedores embalarem seus produtos.
No caso em questão aqui, o outro exemplo que eu vou fazer, eu quero que a distância aqui esteja com 10 centímetros ou 100 milímetros. Simplesmente eu apoio nas extremidades com suavidade, certifico que ela vai estar apoiada 100% ou no tampão de madeira. Ah, detalhe, o arco de barril ou a fita metálica, ela tem também uma certa memória. Notem que eu forço aqui, ela retorna. É esse recurso que a gente vai aproveitar. Se eu forçar muito, ela amassa, certo? No caso aqui, depois que ela tá torta, né? Eu desempeno ela. Depois que ela tá desempenada, apoio ela 100% e vou forçar o centro aqui, ó, até ela chegar na medida que eu quero, que no caso aqui são 10 centímetros. E notem que à medida que eu vou forçando, ela em si, ela vai produzindo um arco. Detalhe, todos os pontos de apoio tem que estar livre. Você não pode prender os pontos de apoio, senão você amassa ela não produz um efeito bacana. Notem que aqui ela tá correndo suave e aqui também ela correu suave. Depois que ela chegou na medida que eu pré-determinei, simplesmente eu faço uma traçagem de leve para não tirar a fita do seu ponto de referência. Se eu forçar muito, ela sai fora para cá ou para cá. Eu não quero isso, eu quero só efetuar a traçagem, certo? Depois, se precisar, eu removo ela e faço a traçagem manualmente, acompanhando já a referência. E notem, com isso, ela produz um arqueado bacana, mantendo uma boa simetria. E esse é um truquezinho simples, raiz, que eu estou compartilhando. Espero que a informação possa ajudar alguém. Lembrando que é uma dica raiz, tá? Que facilita muito a vida de muitos aí e pode vir a ajudar você, caso você precise ter esse conhecimento. Esse vídeo está sendo apresentado no domingo e vem aproveitar a oportunidade de desejar um abençoado domingo para todos, e independente da sua denominação religiosa, que venha uma semana abençoada por Deus para todos nós. Então a todos, fiquem na paz e fica a dica.